Olá pessoal, vamos falar rapidamente sobre o processo de independência do Brasil. Na última aula nós falamos sobre dois movimentos separatistas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira lutou pela independência de Minas em relação a Portugal e a Baiana pela independência da Bahia em relação a Portugal. Foram movimentos derrotados, mas foram importantes porque plantaram no nosso país a semente da separação, apesar de não terem lutado pela separação do Brasil todo e apenas sim das suas regiões. Esse segundo episódio que nós vamos falar hoje também foi importantíssimo para que logo depois o Brasil se tornasse independente, que foi a fuga da família real portuguesa para o Brasil em 1822. Um episódio que nós chegamos a citar quando estudamos o governo de Napoleão Bonaparte na França. E vamos entender melhor agora. É importante a gente entender que a família real portuguesa foge para o Brasil em 1808 por causa de Napoleão Bonaparte, imperador da França. Napoleão Bonaparte proibiu os países de fazerem comércio com a Inglaterra. Portugal tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra, não podia respeitar esse bloqueio continental. E como o exército português não tinha condições de enfrentar o exército francês de Napoleão Bonaparte, os portugueses fugiram para o Brasil. Ok? Essa foi uma decisão do príncipe de Portugal, era ele que governava, ele que era o regente, o Dom João, porque a mãe, a rainha Dona I Louca, não tinha condições de governar. Era conhecida como Dona Maria I Louca porque ela tinha problemas psicológicos. E aí cerca de 10 mil portugueses nobres abandonaram a população portuguesa e antes que o exército de Napoleão tenha chegado em Portugal, eles fugiram para o Brasil. Tiveram algumas escalas e o primeiro local que eles chegaram no Brasil foi Salvador, na Bahia. E logo depois foram para o Rio de Janeiro, que era, né, a capital da colônia, a capital do Brasil. É importante entender que esse episódio foi de extremamente marcante para a história, não só do Brasil, como para a história de todo o continente americano, porque foi a primeira vez que uma família real europeia tinha pisado aqui na América. As famílias reais, né, os metrópoles europeias dominavam vastos territórios aqui na América, mas esses reis e rainhas só governavam lá da Europa, davam ordens e essas ordens eram respeitadas aqui na América. Então a fuga da família real portuguesa foi o primeiro momento de uma família europeia real, a realeza europeia, a primeira realeza europeia a pisar aqui na América e foi no Brasil. Okay? E o importante disso tudo é que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Com a vinda da rainha, né, do príncipe regente, da sua esposa, a princesa Carlota Joaquina, o Rio de Janeiro deixa de ser capital da colônia, porque o Brasil era uma colônia, era explorado por Portugal, para ser a capital de Portugal, a capital do Império Português. Então a capital de Portugal deixa de ser Lisboa, já que o rei estava aqui, o príncipe regente. Ele ainda neste momento da fuga não era o rei, a sua mãe que era, mas não tinha condições de governar. E assim o Rio passa a ser a capital do Império Português, e isso foi importante para a futura independência do Brasil. É como se fosse uma elevação de patamar. A imagem da chegada da família real portuguesa no Brasil. Como eu falei para vocês, primeiro pararam em Salvador, depois no Rio de Janeiro. Várias casas foram desocupadas, tiveram que ser desocupadas para ocupar membros da nobreza portuguesa. Se sua casa recebesse o símbolo PR, príncipe regente, você tinha que deixar sua casa para que alguém da corte fosse morar. Era uma situação, era uma ação de nobreza, de respeito, de gratificação, de honra. Com o tempo, popularmente, o PR, que oficialmente significava príncipe regente, esse carimbo que algumas casas receberam, passou a ser chamado pelo povo de ponha-se na rua, PR. Bom, uma das medidas mais importantes de Dom João ao chegar ao Brasil
do príncipe que governava Portugal ao chegar no Brasil foi acabar com o pacto colonial. E isso também foi uma ação de extrema importância para construir as bases da independência do nosso país. Por quê? Porque antes da família real vir para o Brasil, né, desde que os portugueses começaram a colonizar o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Como o Brasil pertencia a Portugal, o Brasil tinha que respeitar esse pacto, fazendo comércio apenas com Portugal. Então esse reizinho aí está representando Portugal. Com a abertura dos portos em 1808, foi uma medida de extrema importância para a futura independência do Brasil, porque o Brasil passou a poder fazer comércio diretamente não só com Portugal, mas com as chamadas nações amigas. Então foi uma medida que beneficiou principalmente a Inglaterra. É uma das formas de Portugal pagar essa dívida que tinha com a Inglaterra. Foi abrindo os portos do Brasil para o comércio com outras nações, principalmente a Inglaterra. Então o Brasil, que só podia fazer comércio com Portugal, com a abertura dos portos em 1808, passa a poder fazer comércio com outros países considerados amigos, principalmente a Inglaterra. Então esse episódio de abertura dos portos foi um caminho também importante para começar a construir as bases da independência do nosso país. Além disso, para agradar os ingleses, como eu falei para vocês, afinal, Portugal tinha uma dívida enorme com a Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra ajudou os portugueses a fugirem para o Brasil, escoltaram os navios portugueses nessa fuga no Oceano Atlântico. Os portugueses, Dom João, aqui no Brasil, estabeleceu tarifas baixas para os ingleses venderem seus produtos aqui no Brasil. Acreditem se quiser, a Inglaterra pagava tarifas para vender seus produtos no Brasil menores do que os próprios comerciantes portugueses. Isso revoltou muita gente em Portugal, é claro, mas também foi uma forma de Dom João continuar quitando essa dívida com a Inglaterra. E outro, nos tratados de 1810, Dom João assumiu o compromisso de acabar com o tráfico de escravizados. Isso aí foi chamado Lei para Inglês Ver, uma expressão usada popularmente até hoje. Ou seja, era uma forma de Portugal fingir para a Inglaterra que tinha assumido o compromisso de acabar com o tráfico de escravizados, de acabar com a escravidão. É um compromisso, isso não acontece na prática, tanto que isso só vai acontecer 40 anos depois, o fim do tráfico de escravizados e a abolição dos escravos só em 1888. Então vejam só, bem antes, em 1810, nesses chamados Lei para Inglês Ver, Portugal assume um compromisso de acabar com o tráfico de escravizados. Hoje sabemos que isso demorou um pouquinho para acontecer. Por isso que foi uma forma de ir enrolando os ingleses. Uma outra medida importante que vai contribuir para o processo de independência do Brasil é que o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Vejam só, o Brasil, se a gente fosse colocar numa escada, o Brasil estaria em degraus abaixo de Portugal, porque Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia, era explorado por Portugal. A partir do momento que o Brasil foi elevado ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o Brasil passa a ser considerado um reino acoplado a Portugal, vamos dizer assim. Então o Brasil, ele sobe um degrau e fica ali no mesmo degrau que Portugal. Não fica independente, mas está ali unido a Portugal sobre o mesmo nivelamento, o mesmo degrau, o mesmo patamar. Então essa elevação também foi dando poder, força ao Brasil para que alguns anos depois conquistasse a sua independência. Algumas transformações no Rio de Janeiro que aconteceram, uma revolução cultural. É importante entender que a capital do Império Português passa a ser o Rio de Janeiro, a capital de Portugal deixa de ser Lisboa, passa a ser o Rio de Janeiro, e é importante dar uma cara moderna, uma cara de capital àquela região. Então houve um grande processo de urbanização. Surgiu a primeira faculdade do Brasil. O Brasil, acreditem se quiser, não tinha faculdade até o século XIX. Surge também
O primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, primeira imprensa, que também é um fator importantíssimo para qualquer país civilizado e não existia aqui no Brasil, precisou virar a capital do Império Português para surgir. O Banco do Brasil também foi criado, o Jardim Botânico, com mudas de plantas que a família real trouxe de Portugal. Os exemplares de livros que eles trouxeram de Portugal formou hoje, o que hoje no Rio de Janeiro é a Biblioteca Nacional, também importante centro cultural. Bom, o fato das atenções da família real estarem voltadas para o Rio de Janeiro provocou uma revolução, um episódio que ficou chamado de Revolução Pernambucana em 1817, em Pernambuco. O Nordeste estava bem esquecido e aí houve essa manifestação, esse levante, essa conspiração em Pernambuco contra essa tensão voltada principalmente ao Sudeste, ao Rio de Janeiro. E aí esse era um movimento separatista, então vejam só, mais um movimento que queria separar uma região de Portugal, não queria separar o Brasil todo, queria separar Pernambuco de Portugal. Então Pernambuco seria um país separado de Portugal. E esse país teria um presidente, ou seja, seria uma república. O movimento não deu certo e foi vencido pelas autoridades portuguesas instaladas no Brasil. Quando chega em 1820, há uma revolta lá no Porto. Porto é uma cidade em Portugal. Ou seja, essa chamada Revolução do Porto, diferente daquela que nós falamos anteriormente, não aconteceu no Brasil, aconteceu em Portugal. E o que pedia essa revolução? A volta de Dom João. É importante entender que nesse momento Dom João já não é mais príncipe regente, ele já é rei. Em 1816, Dona Maria I faleceu aqui no Brasil e ele é coroado rei de Portugal. Então a Revolução do Porto está pedindo a volta de Dom João VI, porque não havia mais motivos dele continuar no Brasil. Afinal, Napoleão Bonaparte já tinha sido derrotado. Ele fugiu de Napoleão, Ele saiu de Portugal fugindo das tropas napoleônicas. Se o Império Napoleônico já tinha chegado ao fim, Napoleão já estava preso, ele não era mais uma ameaça, por que continuar no Brasil? Ele gostava muito do Brasil, queria continuar aqui, mas o povo português pedia o seu retorno. Sendo que pedia para que ele voltasse governando, seguindo uma Constituição, ou seja, não queriam que ele voltasse como um rei absolutista, absoluto, acima da lei, com o poder concentrado nas mãos. Não. Queremos a sua volta, mas que você volte governando abaixo de uma lei, seguindo uma Constituição. E pediam também a recolonização do Brasil, ou seja, que o Brasil acabasse com aquela abertura dos portos, que o Brasil deixasse a condição de Reino Unido e voltasse a ser uma colônia de Portugal. Então, havia aí uma ameaça do Brasil retroceder. Essa não aconteceu. Ainda bem que não aconteceu. Agora, ele sim retornou. Alguns pedidos do movimento no Porto foram atendidos, como, por exemplo, o retorno e a Constituição a Portugal. Mas a recolonização do Brasil não aconteceu. E havia uma estratégia de não fazer essa recolonização. Por quê? Porque as independências na América já estavam acontecendo. Estados Unidos já tinha se tornado independente, o Haiti, várias regiões que pertenciam à América Espanhola. Então, mais cedo ou mais tarde, o Brasil ia se tornar independente. E esse processo de recolonização poderia provocar uma revolta no nosso território, que ia provocar, mais cedo ou mais tarde, assim como nos outros territórios da América, independências aqui também, e com grande risco de se fragmentar em vários países. Minas Gerais tentou, Bahia tentou, Pernambuco tentou, nós já falamos sobre isso. Então, como mais cedo ou mais tarde o Brasil ia se tornar independente, para Dom João era melhor que fosse feita essa independência nas mãos dos portugueses do que nas mãos de um aventureiro, nas mãos do povo, nas mãos de outras pessoas, como estava acontecendo nos outros países da América. Então Dom João VI, que tem que voltar para Portugal, ele não queria, mas tinha que voltar, o povo chamava, Portugal estava abandonado, e Carlota Joaquina, sua esposa, que gostou, porque ela não gostava do Brasil, ele deixa o filho dele, Pedro, e diz para ele: faça a independência antes que um aventureiro a faça, ou seja,
Se é para o Brasil se tornar independente, que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, que de certa forma seja na nossa mão do que na mão do povo. E assim faz Dom Pedro I. Né? Dom Pedro, aí ele ainda não era primeiro, era apenas o Dom Pedro, filho de Dom João VI. Não é logo, tanto que ele volta em 1820, essa independência vem em 1822, 2 anos depois, Pedro fica no Brasil, tem alguns momentos aí de dúvida, o que faz, volta para Portugal, não volta, o dia que decide fica conhecido como o dia do fico, mas dentro dessas crises de existência, ele decide sim fazer a independência do Brasil e seguir o exemplo do pai dele, mantendo assim a unidade do território. Tá? Então é importante a gente fazer várias comparações entre a independência das colônias espanholas, que nós estudamos em aulas anteriores, com a independência, o processo de independência do Brasil, que era conhecido como América Portuguesa. A independência da América Espanhola foi uma participação violenta, né? Foi um movimento violento, até porque teve uma participação popular, e quando o povo faz história, há sempre resistência, luta, ataque das grandes elites, e aí isso gera derramamento de sangue. Houve um processo violento com participação popular. Mesmo que muitas vezes o povo não tenha chegado ao poder, o povo participou desse processo e construiu a independência dos países da América Espanhola. Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, Venezuela, esses países de língua espanhola. Houve também a fragmentação do território, porque o povo em cada região lutou pelo seu território, pela sua parte, e dividiu aquela América Espanhola em vários países. Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, Venezuela, enfim. O Brasil houve essa ameaça, lembra? Minas virar um país, Portugal virar outro país, Pernambuco, mas não houve. Como Dom Pedro fez a independência do Brasil, ele se antecipou à fragmentação e manteve a unidade do território. Então o Brasil não se dividiu em vários países diferentes, como aconteceu na América Espanhola, porque foi um processo pacífico e feito por Dom Pedro, pelos ricos, pela elite, em acordo com os grandes fazendeiros, a aristocracia rural. Então foi uma forma de Dom Pedro se antecipar antes que repetisse aqui no nosso território aquilo que estava acontecendo nas colônias espanholas. E uma outra diferença é que todos os países das Américas, né, não só da América Espanhola, como também os Estados Unidos, que era da Inglaterra, e o Haiti, que era da França, todos eles passaram a ter presidente, república, depois da independência, exceto o México. O México, que pertencia à Espanha, teve rei depois da independência, mas por um período muito curto. Logo depois também virou república. Já o Brasil não. O Brasil, depois da independência, teve um imperador, ou seja, virou uma monarquia. E esse imperador era justamente o que fez a independência, o filho do rei de Portugal, Dom João VI, o Dom Pedro I. Então a independência do Brasil, ela tem algumas particularidades, né? Ela não foi feita pelos brasileiros. Quem governa esse novo país, Brasil, que surge em 7 de setembro de 1822, é um português, Dom Pedro I. Não teve participação popular, apesar da memória, e aí existe uma diferença entre história e memória. História é aquilo que é construído justamente para te enganar, com alguns interesses. A memória que foi construída é de que, e aí esse quadro famosíssimo que vocês estão vendo aí, tem importante papel na construção dessa memória, é de que a independência do Brasil foi feita por Dom Pedro I com a participação do povo, aqui vocês veem pessoas comuns, e que houve luta, como vocês estão observando, violência, espadas na mão, e aí Dom Pedro precisou lutar para conseguir a independência do Brasil. Sabemos que tudo isso é uma construção. Dom Pedro I não lutou, não houve, foi um movimento pacífico. Pelo contrário, antes que tivesse luta, ele se antecipou e fez a independência. Não teve participação popular. Antes que o povo fizesse, ele fez. Okay? A Conjuração Baiana até tentou separar a Bahia, mas foi contida. A independência desse território unificado não teve participação popular. E
manteve a escravidão. O Brasil, depois da independência, continuou com a escravidão, continuou com as terras concentradas nas mãos de uma minoria e continuou governado por um português. Somos um país independente, sim, foi importante essa emancipação, essa separação política, mas continuamos com um português no comando, com escravidão, com desigualdade, ou seja, com uma série de problemas, com a dívida enorme econômica, dependência econômica, e ainda tivemos que pagar indenização a Portugal. Então a história está aí para desmascarar a memória que tentaram construir com esse quadro e com muitas outras obras, mas esse quadro aí é simbólico nisso. Ok, pessoal? Até a próxima.